Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com informações do nosso Palmeiras. Palmeiras que entra em campo nessa quinta-feira contra a equipe do Grêmio para defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Tem informação sobre Paulinho, ótimas notícias sobre Paulinho. Tem informação sobre Vitor Roque, também sobre Emiliano Martinez que não joga pelo Palmeiras. Informação sobre o mercado da bola e muito mais. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Meus amigos, Paulinho volta a treinar. E como ele mesmo disse, pós-data FIFA. Então, a partir de amanhã, começa uma contagem regressiva. Palmeiras e Vasco, toda essa sequência de jogos que o Palmeiras tem pela frente. No dia 12... tem Palmeiras e Corinthians, ou seja, já é uma chance aí de um enfrentamento enorme aí do Palmeiras contra o seu grande rival, de ter esse baita reforço. Lembrando que o Paulinho, mesmo sem nenhuma condição física, aí o Paulinho nas atividades, né? Ele jogou em alta rotação partidas de Libertadores e obviamente no Mundial de Clubes, né? Naquela preparação em 2025, mas será, meus amigos, que seria prudente colocar o Paulinho contra Bahia na Fonte Nova, sabendo que o gramado tem vários tipos de crítica, né? E não é de novo entrar em campo em seara de discussão de gramado, mas... eu acho loucura. O gramado da Fonte Nova, poxa vida, né? Desculpa, mas não é um gramado aceitável ao nível do que se exige no futebol brasileiro. Quem falou isso não fui nem eu, né? Nem a minha opinião, é a opinião do técnico do Bahia, do Rogério Ceni. Se o próprio técnico do Bahia, o Rogério Ceni, está reclamando do gramado, então o Palmeiras não deve, né, colocar o Paulinho. Não vamos arriscar o jogador ter outra contusão, né, galera? Vamos com cautela com o Paulinho, né, galera? Numa sequência que o Palmeiras vai para Barranquilha, ou no caso Cartagena, né, jogar contra o Júnior na estreia da Libertadores, e logo depois tem o Corinthians em Itaquera. Eu, sinceramente, eu não vejo nenhum tipo de oportunidade ou chance do Paulinho jogar pelo Palmeiras que não seja relacionado contra o Grêmio nesta quinta-feira, que eu acho que vai ser difícil, mas é uma contagem regressiva. E depois, eu só vejo oportunidade num jogo mais sossegado ou mais plausível, dia 16 de abril. Eu acho que essa é uma data muito mais certa da gente trabalhar. Palmeiras e Sporting Cristal, jogo 2, fase de grupos da Libertadores, Allianz Parque. Eu também acho. Ou a senhora pensa diferente? Não, eu acho que é bem provável, por quê? Por ser partida em casa, e lembrando que o grupo do Palmeiras não é um menosprezo, mas é um grupo muito acessível. Então, eu acho que o Palmeiras tem essa possibilidade de já começar a relacionar o Paulinho. Também, a expectativa recente, pelo que está sendo mostrado, não deixa nenhum apontamento positivo de que o Paulinho já vá ser relacionado de fato contra o Grêmio, como bem pontuou o Facicani, tá? Ele ainda está em recuperação, ainda não tem nenhuma, assim... Já se percebe que ele já está no final do seu tratamento, já... Até que enfim está no final do tratamento, porque como eu falei no vídeo anterior, eu até pensei que o Paulinho só ia jogar o ano que vem, né, galera? Então esperamos que... eu acho que esse jogo contra o Libertadores aí, no dia 16, como o Facicani falou, seria a reestreia ideal do Paulinho, hein? Porque até lá ele teria mais de 10 dias para continuar o seu tratamento, né, galera? Só recuperação, vamos dizer assim. Está ali nas últimas atividades para de fato começar a ser relacionado, mas o jogo quinta-feira eu acho que está muito em cima. Então, para quem está na expectativa de já ver Paulinho nesse retorno da data FIFA, eu desculpa o pessimismo, mas eu acho muito difícil também. Muita gente citando o caso do Cuiabano. É uma notícia, até um colega nosso, um amigo nosso, obviamente, que já esteve aqui no link, o Guipa trouxe, né? De um suposto, uma suposta sondagem do Palmeiras em relação ao Cuiabano, porque eu gosto do Cuiabano, até tem um bom lateral esquerdo esse Cuiabano, hein? Ainda mais agora que o Palmeiras está aí com a ausência do Piquerez, mas é difícil contratar esse cara aí, porque é um bom jogador, galera. Uma fisicalidade legal, jogador importante, tem ido bem no Vasco. O Vasco ele está emprestado ao Vasco e o Vasco tem o direito de exercer a compra, tá, gente? Então, até onde eu sei, o Vasco vai exercer isso.
Ele tem esse direito, então até o final da temporada não tem nada. Não. Nem quando reabrir a janela. Porque ele tá indo bem, tá agradando, é um valor que parece que tá dentro dos parâmetros ali do Vasco. Pelo menos é a informação que eu tenho, inclusive de colegas do Rio de Janeiro, sem querer descredibilizar o nosso amigo, né? Grande parceiro Gui, aliás, um beijão pra ele, um cara que tá sempre com a gente aí. Mas é o seguinte, ele tem um empréstimo, existe um valor e parece que o Vasco vai exercer. E com a chegada agora direito, do Renato Gaúcho, que trabalhou com ele lá no Grêmio, Sim. então dificilmente ele sai do Vasco agora. Sim. Pois é, e outra coisa, vamos lá. A janela tá fechada. Provavelmente, o Cuiabano tem... Digam de julho, né? Não, o Cuiabano tem quantos jogos? Não, ele chegou recente pelo Vasco. 3, 4 jogos. Então, 3, 4 jogos, mas serão... 12, né? Mas serão 9 rodadas até a Copa do Mundo. Provavelmente, o Cuiabano vai entrar na maioria desses jogos. Então, eu não acredito que o Palmeiras tenha tempo hábil de fazer a contratação de um jogador. 5 jogos. 5 jogos, então. Poderia fazer 7. Dificilmente, né? Porque o Cuiabano acabou de chegar no Vasco, ainda mais agora com o Renato Gaúcho empolgado com a equipe do Vasco. Jogador bom de bola, mas o problema é o seguinte: o Palmeiras precisa pensar num plano B para a lateral esquerdo, porque o Jefité, todo mundo sabe como é que é, né? Um jogador limitado, e o nosso garoto Arthur é uma incógnita, né? Tomara que vá bem, porque pelo menos no clássico contra São Paulo jogou muita bola. O garoto tem personalidade, não tem medo, mas o Palmeiras é arriscado, né, galera? Vamos torcer para que o Arthur dê conta do recado. Se ele não der conta do recado, o Palmeiras precisa ir atrás de um grande nome para a lateral esquerda, né? E de 7 de 9. Eu vou ficar fora de 1, mas o Cuiabano é um cara que toda hora vai entrar. Hoje é titular. Hoje é titular. Ele vai ter... posição do Piton. Ganhou, né? Ele vai ser titular. Então, o Vasco, nesse bom momento, não vai. Eu vou colocar o Cuiabano à disposição que eu acabei de contratar, né? Porque, sei lá, eu acho que fazer negócio com o Palmeiras é legal. Não, o Vasco, ele começa a olhar o campeonato com um pouquinho mais de carinho. Fala, pera um pouquinho, né? Agora chegou o Renato, tô empolgado, vou fazer um campeonato pra buscar alguma coisa maior, né? Olha os números dele: 2 gols e 3 assistências em 5 jogos. Não, esquece. 5 participações de gols em 5 jogos com laterais. Não há a menor chance de acontecer, pelo menos, né, no âmbito esportivo, pensando no lado do Vasco. E outra coisa, é a mesma informação que eu trouxe aqui sobre o Danilo. O Danilo vai jogar 12 jogos pelo Botafogo até a Copa do Mundo. Sim. O Danilo, o Palmeiras já perdeu a oportunidade de trazer ele quando ele estava aí jogando na equipe do Nottingham Forest, né? O Palmeiras perdeu, agora não adianta chorar, porque o cara tem mercado, jogando na seleção brasileira aí, com certeza vai ser negociado pro futebol europeu. Agora já falando sobre o Cuiabano que é jogador do Nottingham Forest, né? Que está emprestado para o Vasco da Gama, o valor de mercado dele é 10 milhões de euros, galera. Cerca de 61 milhões de reais aí pelo lateral esquerdo Cuiabano, né, galera? Bom de bola esse jogador aí. Mas é difícil o Palmeiras pagar todo esse valor, já que o Vasco que tem a preferência, né? Vai jogar. A não ser que ele chegue lá no Botafogo, cruze os braços e fale assim, eu não quero mais jogar. Porque não tô afim, porque, sei lá, a lua é feia e eu não gosto da lua. Você entendeu? Não esquece, gente. Então, assim... Estão dizendo aqui, 6 milhões de euros é o que tá acordado no Nottingham pro Vasco. Parece que o Vasco já se programa, porque é só em dezembro, gente. É só em dezembro, exatamente. Então, assim, e a prioridade é do Vasco em dezembro. Sim. Nenhum clube pode fazer uma proposta agora. É só o Vasco. Sim. Então, assim, mesmo que o Palmeiras chegue lá no Nottingham Forest, eu quero comprar o Cuiabano. Fala assim, olha, até 31 de dezembro, você pode fazer a proposta que você quiser, que eu não posso aceitar. É documento. Eu não posso aceitar a proposta. Até 31. Se tá acordado isso no contrato, esquece. Não tem o que fazer. O máximo que o Nottingham Forest pode fazer é o seguinte: tá bom, Palmeiras, puta, vocês querem? Eu quero pagar 40 milhões no Cuiabano. Legal, eu vou guardar essa proposta, deixar ela válida para 1º de janeiro, que se o Vasco não executar a compra em 31 de dezembro, eu vendo para você por 40. Foi a mesma história do Bernabé. O Palmeiras foi atrás do Celtic. Eu tenho, sei lá, 5 milhões e meio, tá? Eu quero o Bernabé. Pô, maravilha. Só que o Inter tem até o dia 31 para fazer O Inter não ia exercer. Não ia exercer. Não ia. Só que o Inter vendeu o menino, Gabriel... Mercado? Não. Gabriel Carvalho pro mundo árabe.
vendeu, sei lá, dia 28, 29 de dezembro. E 31 fechava a janela. Ele pegou a carta de crédito e entregou na mão do Celtic, e o Palmeiras ficou sem o Bernabé. Então, acontece, é assim que no futebol, gente. Então, eu não vou aqui, adoraria que todas essas possibilidades pudessem se tornar reais, mas não é assim. Mas o Palmeiras não pode também arriscar muito, né, de ficar sem um lateral esquerdo. Como eu falei, vamos torcer para que o Arthur jogue bem. Esperamos que ele seja titular aí nesse jogo contra a equipe do Grêmio, né? Porque para mim ele joga mais bola do que o Jefité, por mais que tenha pouca experiência no profissional do Palmeiras, mas deixou uma boa impressão, entrou no clássico contra São Paulo com personalidade e sem medo. Mas se ele não for bem, o Palmeiras precisa ir atrás de um lateral esquerdo urgentemente no mercado, né, galera? E funciona, principalmente no caso envolvendo o Danilo. Agora. E no caso do Danilo, depois se você quiser, enfim, nós temos até um vídeo do próprio Danilo falando qual que é falando disso. Seu próximo passo na carreira. Sim, claro. E o próximo passo a gente já sabe. Tudo que o Danilo falou no vídeo, vocês ouviram onde? Qual foi a nossa informação semana passada? Ele falou alguma coisa diferente do que eu trouxe pra vocês? E ele falou depois do que eu trouxe. Então, pessoal, desculpa, mas tem horas que quando eu tenho algum tipo de informação, eu vou passar porque eu não vou inventar pra vocês. Vocês esquecem. Eu não vou ficar criando mitos. Esquece. Tem que jogar com os pés no chão. Mas sobre Emiliano... Agora a informação sobre o Emiliano Martínez, que não vem sendo aproveitado no Palmeiras pelo nosso técnico Abel Ferreira. Emiliano Martínez, que até começou bem no Palmeiras, mas caiu de rendimento e foi esquecido pelo nosso treinador, né, galera? Martínez, que até um fã de esporte perguntou no chat, falando assim, porque o Palmeiras não vende o Emiliano? Não lembro quem foi que mandou no chat. Mas uns bastidores aqui. O Emiliano, ele é um cara que o Palmeiras pagou cerca de mais de 30 milhões de reais para tirar ele do futebol dinamarquês, do Michelin. É um cara que ainda não se adaptou e vem encontrando bastante dificuldade para engatar uma sequência no Palmeiras. Conversando com pessoas próximas dele ali, pessoas do staff, acreditam que ele precisa melhorar, precisa render mais. E o Emiliano mesmo, o Bruno Vicari, ele se cobra muito no dia a dia por uma melhora no Palmeiras. Para entregar mais, ser um cara mais participativo, estar mais entre os titulares do Abel Ferreira, porque é um cara que na ausência de jogadores como o Marlon Freitas e tudo mais, ele acaba entrando. Até quando o Aníbal não estava, ele estava sem espaço no Palmeiras. Então, ele se cobra muito e o pessoal do entorno dele fala dessa cobrança, assim, que ele precisa melhorar, senão essa molecada que a gente tá falando do Palmeiras, tipo o Larson, a galera mais jovem, vai tomar o lugar dele. E aí realmente... Mas também ele precisa, né, mostrar futebol dentro de campo. Não adianta ter só a vontade e se cobrar a si próprio se dentro de campo o Emiliano Martínez não vem jogando nada, né? E ele que não está sendo aproveitado pelo nosso técnico Abel Ferreira. E lembrando que o Palmeiras pagou bem mais de 30 milhões de euros, né? O Palmeiras pagou 44 milhões de reais, né? Em euros, se não me engano, o Palmeiras pagou 7 milhões e meio de euros pelo Emiliano Martínez, né, galera? Ele vai ficar sem espaço. O Pacheco, né? Pacheco, muito bem lembrado. E aí é até engraçado porque ele foi convocado para a seleção uruguaia, mesmo não estando atuando tanto pelo Palmeiras. E aí me falaram que o Bielsa gosta muito dele, apesar dele não ter atuando muito pelo Verdão. Mas é um jogador que está sendo convocado para a seleção uruguaia e sabe que precisa entregar mais pelo Palmeiras. Então, aqueles bastidores, né, conversando com pessoas próximas, a gente vai entendendo um pouquinho a situação de alguns jogadores que, na visão dos torcedores do Palmeiras, que podem até mandar no chat, não vem rendendo tanto. E é o caso do Emiliano. O Anderson já perguntou aqui, ó, o Paulinho já vai pro jogo contra o Grêmio, pelo menos no banco? Não, ainda não, viu, Anderson? Vem aqui ver o negócio. Bem. Aqui, ó. Tem as imagens aí do Paulinho lá no jogo de ontem? No jogo treino? Ah, tá. Porque aí eu conversei com algumas pessoas lá, ó. E aí, assim, não tem data, mas é assim, tá vindo. Tá vindo? Tá vindo. Aí a questão é a seguinte, ô Felipe, aí vamos lembrar o que a gente já falou aqui, porque o próprio... o auxiliar do Abel, não Castanheiro, eu sempre confundo. Eu sei que João Martins. Isso. Ele falou o seguinte: vamos aproveitar a data FIFA para dar nova dinâmica de treino pro Paulinho. E ontem ele participou ali do treino como coringa, né, jogando com o pessoal das categorias de base, e aos poucos eles vão aumentando a minutagem nos treinos. E o Anderson Barros mesmo contou pra gente que o Paulinho não tá sentindo dor, o que já é ótimo. Então ele vai ganhando esse recondicionamento. Perfeito. O que é que o Martins falou? Que eles iam aproveitar essa data FIFA para ele ter mais volume de treino
que aí a partir de 2 ou 3 semanas, em algumas semanas ele já começaria a treinar com o grupo. Perfeito. E aí sim, aos poucos voltaria ao time. Então a gente tá imaginando o final de abril. Esperamos que o Paulinho volte quanto antes, pelo amor de Deus. Não aguento mais ver essa especulação do Paulinho que não volta logo para o Palmeiras, porque vai ser um grande reforço, com certeza. É um jogador que tem muita qualidade, o Palmeiras vai ganhar muito com o Paulinho. O Palmeiras já se reforçou bem com o John Ares, né, galera? Vai chegar o Nino logo também. Então o Palmeiras vai ficar um timaço. Volta logo, Paulinho, que o torcedor do Palmeiras não vê a hora de ver você fazendo gols com a camisa do Palmeiras, né, galera? Cara, mas é um tempo ainda, né? Um mês. É que a gente fala do Paulinho, ele falou que tá fazendo esse processo de transição, né? E tem que tomar muito cuidado, porque o Palmeiras, ano passado, foi se falado muitas datas. Não sei se você lembra. O Paulinho volta em outubro. Não, ele volta pra jogar a final da Libertadores. Foi. Aí não, ele volta pro início do Paulistão. E aí foi só adiando esse prazo, foi vendendo um prazo que ele ia voltar e não aconteceu. E agora tem que Mas a gente sempre falou aqui que não tinha essa história. Não tinha essa história. Mas o Paulinho, ele é um cara que teve uma lesão muito grave, que até no Mundial de Clube só conseguia atuar 30 minutos por jogo, né? E foi bem no Mundial. Foi bem, você vê como ele é um cara que faz diferença. O pouco que jogou. O pouco que jogou, e é um cara que, pelo que a gente tá esperando assim, deve voltar em abril. Se vocês não viram, vale muito ver a entrevista do Anderson Barros, que tá aqui no YouTube da ESPN Brasil e no Disney Plus. Sim. E ele fala que existiu ali a conversa com o Paulinho, o Palmeiras sabia da condição clínica do Paulinho. Quando ele chegou, mais ou menos em fevereiro, março, eles avaliaram que seria preciso fazer uma outra cirurgia, né, para usar um método ali de recuperação diferente. E aí o que o Palmeiras pensou? Vamos segurar isso para depois do Mundial. Assim a gente empurra, ele tenta participar do Mundial como participou, e depois do Mundial a gente faz a nova cirurgia, e foi o que aconteceu. Então... Sim, mas pra mim o Palmeiras cometeu um erro, né, galera? Já deveria ter feito uma cirurgia. Claro que o Palmeiras fez a cirurgia logo que ele chegou no Palmeiras, né? Mas pra mim não deveria nem ter jogado o Mundial, deveria ter se recuperado, e eu acho que já estaria jogando com a camisa do Palmeiras, né? Então pra mim o Palmeiras teve ali... Não teve paciência na recuperação do Paulinho. O Palmeiras se equivocou ali, pra mim. Se adiantou demais ali. Então, por isso que agora tem que ter cautela. Não dá pra colocar o cara também às pressas aí. Vamos deixar o cara se recuperar bem, pra não acontecer o que aconteceu com o cara depois que jogou o Mundial de Clubes lá no sacrifício, né? Então, o Paulinho tem que voltar 100%, né, galera? Uma coisa aí pra meio desse mês de abril, final do mês de abril. Se liga só nessa informação do Nicole. Caso mele a negociação entre o Palmeiras e o Nino, o Verdão já monitora 2 nomes aí, plano B e C, para a posição de zagueiro, galera. Tem plano B e C caso as negociações com o zagueiro Nino do Zenit não avancem. Prioridade máxima no Palestra Itália segue sendo fechar com o ex-jogador do Fluminense que pertence ao Zenit. As tratativas com o clube russo seguem e tendem a ser fechadas assim que o campeonato russo terminar. Se o Zenit for campeão, a chance de negociação aumenta consideravelmente. Pois bem, o plano B hoje atende pelo nome de Facundo Medina, zagueiro argentino que pertence ao Lens da França e está emprestado ao Olympique de Marseille. O nome foi sugerido ao Verdão, causou boa impressão e está em stand-by. O plano C é Igor Júlio, brasileiro. Mas o valor de mercado do Facundo Medina, galera, é 20 milhões de euros, cerca aí de 108 milhões de reais, mais ou menos. É muita grana para esse zagueiro, né, galera? Que pertence ao Brighton, já esteve nos planos, já havia sido oferecido ao Palmeiras no mês de janeiro. O Palmeiras avaliou os prós e contras, entende nesse atleta alguém com bastante qualidade, mas a avaliação interna é de que o Nino preenche mais pré-requisitos, e por isso seria mais interessante esperar pelo Nino na metade do ano. Se as tratativas com o Zenit não avançarem, aí sim o Palmeiras vai estabelecer conversas com o Lens e também com o Brighton para ver qual negócio fecha mais rápido e por cifras menores. Só para completar o noticiário alviverde, registrar que o Palmeiras venderá pelo menos um atleta de bom valor na metade do ano. Tudo para não voltar a ficar sem fluxo de caixa, algo que em outros momentos já incomodou bastante a administração alviverde. Galera, o Palmeiras aí, então, esperamos que dê certo essa negociação com o Nino aí, mas então o Palmeiras já tem 2 nomes no radar aí, né? Não sei qual dos dois que agradou mais vocês, Igor Júlio, que atua pelo Brighton, ou o Facundo Medina, que está atuando pelo Olympique de Marseille, né? Está emprestado para a equipe francesa aí. Qual desses nomes? Lembrando que o valor de mercado do Facundo Medina
é 20 milhões de euros. Já o Igor Júlio, 12 milhões de euros, aproximadamente quase o valor do Nino, né? Palmeiras que vai pagar aí pro Zenit 15 milhões de euros pelo Nino. Mas eu espero que o Nino chegue. Para mim o Nino é mais jogador do que esses dois nomes, na minha opinião. Mas deixa sua opinião aí, se acaso melar o negócio com o Nino, qual desses dois nomes te agrada mais? Facundo Medina ou Igor Júlio? Comenta aí no vídeo, galera. Eu penso no Vitor Roque. Penso no... Que coisa, hein? Pois é. Ainda não temos Vitor Roque, não. Então, ontem a gente deu a informação que o Vitor Roque tinha ficado fora do treino, né? E hoje, mais uma vez, o Vitor Roque foi baixo. Ele não treinou em nenhum dos treinos do Palmeiras desde a quarta-feira passada, quando o time se reapresentou. É preocupante, hein? O Tigrinho tem que voltar logo, né, galera? FIFA. E o Vitor Roque é baixa para o jogo de quinta-feira contra o Grêmio. Agora, por outro lado, quem voltou já tá treinando é o Arias, né? Pois é. Enquanto o Palmeiras tem esse lado negativo pelo Vitor Roque, o Arias ele voltou da seleção colombiana, já treinou e foi a campo, né? Normalmente os atletas ficam só na parte interna e o Arias já pode ser essa novidade. O Palmeiras está um pouco desfalcado nesse setor ofensivo para esse jogo contra o Grêmio. Galera, Palmeiras Verdão desfalcado, como o Latif falou nesse jogo contra a equipe do Grêmio aí. Então o Tigrinho é abaixo do Palmeiras para esse jogo aí. Olha, galera, pra mim o Tigrinho, ó, a contusão dele foi mais séria do que parece, cara. Isso mesmo. O Palmeiras não traz grandes detalhes sobre o Vitor Roque. O Palmeiras sempre esconde, né? Nem sempre o Palmeiras traz as informações corretas. Então, o Palmeiras, não sei por que o Palmeiras esconde tanta coisa do torcedor, porque o caso do Paulinho ali, que diz que não era nada grave, todo mundo viu o que aconteceu com o Paulinho, né? Não estou falando que o Vitor Roque teve uma contusão grave, não é isso que eu estou falando. Mas eu quero dizer que o Palmeiras não traz detalhes, as informações sobre o que realmente aconteceu com o Vitor Roque. Porque algo que parecia ser tão simples assim, então é brincadeira aí o Vitor Roque não jogar nesse jogo contra o Grêmio aí. Esperamos que não esteja acontecendo nada de grave com o nosso jogador, porque o Palmeiras precisa muito dele, ainda mais agora que vai começar aí a Copa do Brasil e a Libertadores. Então esperamos que o Tigrinho esteja logo aí reforçando o Palmeiras. É isso aí, galerinha palmeirense, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!